Começa agora um programa com mais Deus, mais palavra, mais sabedoria, mais comunhão, mais estilo, mais amizade, mais louvor. Programa Mais Mulheres, Mais Pérolas. Apresentação: Priscila Siquelero. A paz do Senhor, minhas pérolas, famílias, que bom, mais uma programação Mais Mulheres, Mais Pérolas, entrando aí dentro do seu lar, muito bem-vinda, e eu já quero lhe convidar você compartilhar essa programação para mais mulheres, mais pérolas, que você possa ser alcançada por Deus nesta linda programação que nós preparamos com muito carinho para você. Hoje o nosso tema é a mulher e os desafios do conservadorismo. É um tema bastante profundo para os dias de hoje, e junto comigo nessa programação estará Mulheres Especiais, Fabi Ribas no quadro Moda e Estilo, também a Cláudia Gabi, também com o quadro Mulheres Inspiradoras, e também comigo irmã Regina no quadro Que Você Tem na Bagagem. Hoje a programação está linda, então fique comigo que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Deus, o nosso Deus maravilhoso, Ele é um Deus conservador. E eu quero já de início compartilhar com você uma palavra que está lá em Mateus capítulo 24 e o versículo 34, que nos diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma palavra muito linda ao seu coração nesta programação. E tem muitas pessoas que querem mudar o que Deus planejou. Tem muitas pessoas que querem mudar o que Deus projetou na sua família. Muitas pessoas querem mudar os projetos de Deus na família cristã à luz da palavra de Deus. Muitos também querem mudar a própria palavra, mas a palavra do Senhor é linda, é viva e eficaz ao nosso coração. Por isso, eu quero oferecer essa próxima canção, essa linda canção ao teu coração, que vai falar sobre a luz da palavra. Como é lindo ouvir e guardar a palavra de Deus ao nosso coração. Fique com essa canção agora. Estamos apresentando o programa Mais Mulheres, Mais Pérolas. Apresentação: Priscila Siquelero. Deus abençoe a sua vida.
depois dessa linda canção ao nosso coração, podemos ser alcançados pela graça de Deus, pela boa mão de Deus. E por que não falar de conservadorismo também nas nossas vestes? O que vestir, o que usar para alegrar o coração de Deus com modéstia? Então, vamos agora ao quadro Moda e Estilo com Fabi Ribas. Minhas pérolas, mais uma vez comigo aqui no estúdio, Fabi Ribas, muito bem-vinda, minha querida, Obrigada. Mais uma vez comigo, que Deus abençoe. Amém. Grandiosamente, falando sobre moda e estilo, Isso. né? E o que você trouxe para nós hoje? Olá, pérolas abençoadas! Mais uma semana nós estamos aqui com a graça e a misericórdia de Deus, né? Porque são as misericórdias de Deus as causas de nós não sermos consumidos. Então hoje nós vamos trazer aqui algumas dúvidas, né, que surgiram referente a como usar vestidos, né, com casacos, como nós podemos combinar casacos com vestidos, né? E no programa de hoje então nós vamos esclarecer essa dúvida. Então vamos falar sobre os casacos que combinam, né, com os vestidos. Nós queremos dar bem-vindos, né? Bem-vindas para vocês que nos assistem. Para quem não me conhece, então, eu sou a Fabíola, mais conhecida como Fabi Ribas, sou consultora de imagem, né? E nosso objetivo aqui no programa é te dar sugestões de moda e estilo. Então, vamos falar, Priscila, de vestidos, né? Que nesse friozinho que está fazendo aqui na nossa região, sempre precisamos, então, colocar um casaquinho. Igual a Priscila está aqui com um vestido, né? E um casaco. No caso dela é mais alongado. Hoje eu vou trazer sugestões de casaquinhos mais curtos. Então, nós vamos falar de casacos mais pesados, mais leves. E eu separei aqui 3 opções. O primeiro casaco, então, que eu separei aqui para a gente fazer combinações aqui com vocês, é a jaqueta jeans, né? Que eu já falei aqui em outros programas sobre a jaqueta jeans. Então, a gente está nessa estação, né, que está quase acabando o inverno, e daqui a pouco nós vamos entrar na primavera. Podemos, então, sempre ter, né, uma jaqueta jeans, porque ela sempre quebra um galho, né, em todos os nossos looks. Outra opção que eu trago aqui para vocês hoje, então, é uma jaquetinha, casaco, como nós falamos, né, que você pode ter aí na sua casa com um tom mais neutro, né? E você reparou que os dois são mais curtos, não são modelos alongados, então. É maravilhoso para você combinar, então, e dá super certo para qualquer tipo de corpo e qualquer idade, independente se você é mais baixa, se você é mais alta. São os mais fáceis, então, para combinar com todos os tipos de vestidos. A terceira opção, né, que eu trouxe aqui hoje para montar aqui com vocês os looks, é um blazer cropped, que é aquele mais curtinho, né? Tenha sempre, então, no seu guarda-roupa, independente se ele sai de moda ou não. É apenas um casaco mais curto, né? Com ombreira, uma ombreira, claro, leve, nada muito exagerado. Serve também para aqueles vestidos difíceis e mais noturnos. Bom, agora que eu apresentei para vocês os 3 casacos, né? Nós vamos fazer algumas combinações com esses 3 casacos e eu vou explicar para vocês como que vai ficar esses looks. Então, vamos ao primeiro vestido, vamos montar então os looks com esses casacos que eu trouxe aqui e com os vestidos, né? Os modelos de vestidos. Primeiro vestido, então, é um modelo que eu creio que todas nós temos em casa, né? São aqueles mais arrumados, mais elaborados. Por exemplo, esse vestido que está aí na foto, você pode combinar com blazer cropped, que vai ficar maravilhoso. A segunda opção, a segunda modelagem de vestido que eu trago aqui hoje, para nós montarmos juntas esses looks, é aquele vestido longo também, que eu creio que todas vocês têm em casa, né? Vocês podem montar aí, então, um look com uma jaqueta jeans, com vestido longo básico, tá?
com aquela jaqueta jeans mais curta, então, que nós falamos aí no começo. É certeiro, não tem como dar errado. Agora, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as estampas, os vestidos estampados, né? Trouxe aqui, então, a estampa de onça, por exemplo. Lembra daquela jaqueta que a gente falou lá no começo, a neutra? Então, essa opção de casaco, né, ou jaqueta mais neutra, é bom você ter essa opção em casa, que você pode combinar com vestido com estampas mais exóticas, mais difíceis de combinar. Então agora nós vamos para a jaqueta jeans, né, que eu falei lá no começo. Vamos montar então um look para essa jaqueta jeans. Talvez você tenha aí na sua casa um vestido branco básico, né? Eu creio que todo mundo tem um vestido branco básico. Dá para você fazer uma combinação perfeita para usar no dia a dia, né? Coloca essa jaqueta jeans então com esse vestido. Essa combinação é uma combinação elegante e simples. Vocês estão gostando das combinações que nós fizemos até agora? Se vocês estão gostando das combinações, deixe um joinha aí para nós, para que nós possamos trazer mais sugestão, né? Se inscreva no canal, né, Priscila? Sim. Para que nós possamos trazer sempre novidades para vocês. Meninas, já aproveitando, vocês podem, né, Fábio? Sim. Fazer com essas dicas, sugestão, né? Vocês podem em casa montar o seu look e mandar para nós, né? No Instagram da Fábio, no meu, e a gente coloca na próxima programação. Vocês vêm aparecer aqui no Mais Mulheres Mais Pérolas com o look de hoje, da sugestão de hoje. Então, vai lá, se prepare e manda a foto para nós, que nós colocamos aqui com muito carinho. Continuando então, eu separei aqui para mostrar para vocês, né, um vestido colorido, um vestido verde, como vocês podem ver aí na foto. Aí, minha amiga, você pode colocar cores, né, também não precisa ser exatamente o verde, pode ser pink, pode ser um verde esmeralda ou qualquer outra cor forte que você tenha aí. O que você vai fazer? Você vai pegar a jaqueta que a gente passou lá no começo, né, jaqueta jeans, que a gente tem combinado aqui vários looks, como vocês podem ver, e vai colocar com esse vestido, né? Essa combinação é supimpa, não tem erro. Outra opção de vestido que eu separei aqui para nós montarmos juntas o look, né? É os vestidos de malha. Só lembrando então, né, que os vestidos de malha tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se você for usar um vestido de malha, você deve colocar, né, uma peça por baixo para que não fique aderindo, né, a pele não marque. Então, como falamos do vestido de malha, você pode então colocar uma terceira peça, que é a jaqueta jeans, que vai ficar supimpa. Outra opção então que eu trago aqui com vocês, para vocês, é o slip dress, né? Ele é mais moderninho, ele tem um tecido, aquele tecido mais brilhoso, estilo seda, né? E aí você vai combinar com aquela jaqueta neutra que a gente falou lá no começo, tá? Esse vestido, ele pede um casaquinho mais neutro, porque ele já tem um tecido mais brilhoso, né? Poderia também ser usado, então, com a jaqueta jeans para um look mais para o dia a dia. Outra opção de vestido, então, para você compor aí um look com casaco, é aquele com a estampa mais difícil de combinar. Talvez você tenha aí na sua casa um vestido com estampas mais difícil de combinar, estilo estampa geométrica, esse tipo de estampa. Tem formas, né, e tem cores diferentes. Esse vestido aí, né, que nós acabamos de falar, ele combina com um blazer cropped lá do começo que a gente falou. Ele fica bem arrumadinho, então, esse look, mais para a noite, né, para você usar à noite. Essas, então, Priscila, são as sugestões, né, que nós trouxemos aqui hoje na consultoria de imagem e estilo. Então, esses 3 tipos de casaco que eu trouxe hoje funciona com todo tipo de vestido. Gente, então vocês lembram, né, Fábio, da nossa promoção que nós estamos fazendo no Instagram e agora vai para o Facebook, né? E nós vamos colocar lá no Facebook, vamos fixar lá,
que é a nossa... É uma promoção, não é promoção, um sorteio que nós estamos fazendo e vamos alongar um pouquinho mais, né, Fábio? Isso. Porque tem muita gente que quer participar e nós vamos dar mais um pouquinho de espaço. Então, corra lá no Facebook, compartilha lá, comenta, marca 3 amigas que você pode ser a ganhadora desse sorteio lindo, abençoado. Agora eu vou despedir da Fábia. Mas na próxima programação ela estará de volta aqui com mais moda, mais estilo para você. Gente, eu quero fazer um agradecimento bastante especial aqui na programação Mais Mulheres, Mais Pérolas, desse mimo que chegou aqui nas minhas mãos, lá do Coadice Jardim Granada, da pastora Ana Sandra. Minha querida, um beijo no seu coração, que Deus lhe abençoe grandiosamente. Estive aí ministrando a palavra e foi muito lindo, maravilhoso, todo o carinho das irmãs. E está aqui, ó, chegou nas minhas mãos, que Deus lhe abençoe abundantemente sempre em tudo. Deus abençoe. Estamos apresentando o programa Mais Mulheres, Mais Pérolas. Apresentação Priscila Sichelero. Deus abençoe a sua vida. E agora chegou um quadro muito lindo, muito especial, que é o quadro Mulheres Inspiradoras. Sempre comigo, mulheres lindas, especiais, pérolas do Senhor. E está comigo aqui no estúdio, já chegou aqui comigo, irmã Regina Silva, uma bênção na minha vida, tenho o meu coração muito grato pela vida dela, mas antes eu quero que você conheça um pouquinho dela, nessa canção maravilhosa que é Maranata. Fique com essa canção. E a noiva dizem vem, eu sei, isto é certeza, ele vem. Num abrir e fechar de olhos vai acontecer, a igreja arrebatada com grande poder. O mundo está vivendo de mal a pior, as famílias destruídas, ausência de paz, o sistema deste século imperando mal, os valores invertidos de maneira tal. Mas a minha esperança não é daqui. Brevemente dessa terra iremos partir. O adeus pra esse mundo nós iremos dar. Se prepare agora mesmo para não ficar. Mas aquele que a Jesus negou não permaneceu. Nesse dia saberá o que aconteceu. Vai saber explicar para o mundo aqui que Jesus voltou, mas nós iremos subir. Desperta, ó igreja, o noivo está vindo. Reserve seu azeite, é hora de compromisso. A hora está chegando, vigiai e orai. Reserve seu azeite, vamos pros braços do Pai. Desperta, hoje é tempo de se preparar. Conservemos o azeite para não ficar perseguida por amor, levando a sua cruz. Santifica suas vestes, deste mundo és a luz. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite consigo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, e
Cristo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá Jesus, o Filho do Homem. Vem, 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 Maranata, ele vem, ele vem, ele vem. Vem, 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 eu sei que Jesus vem. Maranata, ele vem, eu sei que Jesus vem, vem, meu Jesus vem. Depois dessa linda canção, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o noivo vem aí, que linda canção maravilhosa. Irmã Regina Silva, ela é compositora, cantora, prega a palavra do Senhor, e eu já vou deixar aqui na tela o contato dela para você entrar em contato com ela, levar para sua igreja, para ministrar a palavra, encontro de mulheres, retiro. Tenho acompanhado ela e sei que ela é uma mulher de altar, de oração. Quero apresentar a vocês Regina Silva. Que Deus abençoe, minha Amém, amiga. querida. Um Uma prazer, alegria estar aqui. um prazer tê-la comigo. Amém. Que Deus abençoe. Nossa conversa vai ser uma bênção, Amém. em nome de Glória a Jesus. Está aqui Regina Silva, minhas pérolas. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta programação especial que preparamos para você. Então, roda a vinheta aí, mulheres inspiradoras. É uma alegria tê-la conosco nessa programação. Amém. E eu sei que a nossa conversa vai ser uma bênção de Deus. E eu sei que você que está em casa deve estar se perguntando o que é essa mala aqui, né, Regina? Mas essa mala é do quadro que você tem na bagagem, o que você carrega na bagagem. Então, Regina, vamos à primeira pergunta? Amém. Amém? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Ó, Infância. Então, Pri, é uma alegria estar aqui, minha gratidão, né, por esse momento, por esse convite. Bom, a minha infância, eu conheci Jesus aos meus 5 anos de idade. Meu pai veio para a igreja, foi liberto. A minha família passou por uma transformação, tá? Jesus entrou definitivamente no nosso lar. E quando meu pai entregou a vida dele a Cristo, tudo mudou na nossa casa. Meu pai permitiu que Jesus fosse o centro. glória a Deus. Todos os costumes de outrora, ainda que a minha mãe não se converteu de início, ela levou alguns anos para ir para o Evangelho, mas o meu pai, ele teve como princípio a palavra. Então ali nós começamos a ter um outro modo de vida alinhado ao modo da palavra. E eu cresci na igreja, dentro da escola dominical. Meu pai não abria mão, né, que eu participasse das escolas bíblicas dominicais. Eu não tinha privilégio de dormir até mais tarde, né, no domingo, porque papai dizia que eu tinha que estar na escola dominical. Cresci na igreja. Com 11 anos, tive ali as minhas dúvidas de adolescente, né? Muitas dúvidas pairaram na minha mente, até porque eu tinha um pai crente e uma mãe que ainda não era crente. Sim. E eu passei por alguns momentos assim de confusão na minha fé, fiquei confusa. E dos 11 aos 13 anos, eu oscilei na minha fé. Ia menos na igreja, tinha muitas dúvidas, até cheguei a procurar, eu sempre fui muito curiosa,
buscar entendimento de outras coisas. Eu me lembro que, tão novinha, entre os 11 aos 13 anos, eu comecei a procurar outras religiões, Olha só. porque eu sentia que eu tinha uma necessidade Sim. de Deus. Porém, eu queria conhecer outras religiões. Muito nova, né? O meu lado materno, eles eram de uma outra religião, que não era do cristianismo, então isso me dividiu por um certo tempo. E nessa procura eu fiquei muito doente. Eu comecei a ter problemas de ordem espiritual, sentia dores de cabeça que a medicina não descobria. E eram dores que eu estava na escola e quando ela vinha, eu passava muito mal. Então, entre os 11 e os 13 anos, minha mãe começou a procurar médicos a fim de solucionar por que eu estava tendo aquelas dores. E a medicina, os neuros, a junta médica da época não tinha uma explicação. Até que eu fiz uma viagem para o Nordeste com meu pai. Estava ainda com o coração bem oscilante. Não queria um comprometimento. Aí alguém disse, mas tão novinha. Mas eu já entendia. Eu já entendia, porque o meu coração almejava, né? Eu só não sabia o quê. Como preencher, né? E quando eu cheguei no Nordeste, foi quando eu estive na cidade de Caruaru. Eu não sei o que houve comigo, mas eu senti um desejo muito grande de ir no culto. E quando eu fui no culto, eu me lembro que eu tive uma oportunidade para cantar um hino, e quando eu comecei a cantar aquele hino, mesmo com a mente tão dividida, eu não sei dizer o que aconteceu, mas ali, literalmente, eu fui tocada pelo Espírito Santo, de uma forma que somente Ele poderia tocar em mim. Eu voltei diferente para São Paulo, e quando eu voltei eu falei para o meu pai, pai, eu quero me batizar. Eu quero ser crente de verdade. Ele, olhando a minha decisão, a minha mãe não entendeu muito bem, falou, ela é muito nova, né? É uma emoção. Mas o meu pai, você tem certeza? Tenho certeza. Fui ao culto. Aquele dia resolvi sentar no último banco na igreja, 13 anos de idade. Ah, essas sentadas atrás. Sentei no último banco. E eu tive uma experiência, por isso que eu amo os dons espirituais. Eles são necessários à igreja. Extremamente necessários. E naquela noite, um pastor pregava. E Deus, eu nunca tinha visto aquele homem. Mas o Senhor revelou a minha vida para aquele pastor. E Deus falou na boca daquele pastor todo o propósito que ele tinha com a minha vida. Ali Deus me fez promessas. Deus disse para mim que eu passaria por muitos lugares. Eu, no momento, tive uma crise de choro tão intensa. Eu senti que eu tinha que ir até o altar, mas eu travei. E de repente, eu chorando ali, eu comecei a orar. E senti como uma corrente caiu. Oh, glória. Eu senti. E quando eu vi, eu estava diante do altar chorando muito. Após essa experiência, com 3 meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Foi assim um encontro tão verdadeiro com o Espírito Santo, uma experiência tão forte, que eu passei sem ninguém me ensinar, sem ninguém dizer. Eu tinha necessidade de intensificar os períodos de oração. Que eu comecei a ver a oração como um diálogo. Olha só que lindo. Então, assim, eu entendia que eu poderia entrar no meu quarto, dobrar meus joelhos e dialogar. E ali eu conversava com Deus sem formalidade nenhuma. Tudo aquilo que eu sentia. Eu comecei a ter gosto pela oração. Então eu não tive a ideia de que oração era algo cansativo, rotineiro, não.
Porque o Espírito Santo me ensinou que oração era um diálogo aberto com o Pai. Isso. E nisso eu fui sentindo, né? A igreja tinha os períodos de jejum, eu fui me aprofundando na consagração, no jejum. Minha mãe ainda não era crente. Chegou o dia do meu batismo também nas águas. Então, assim, foram momentos assim que eu fui vivendo. E eu digo uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro para você pai e para você mãe. Ore para que seus filhos tenham uma experiência pessoal com o Espírito Santo. É verdade. O meu pai, ele não cessou de orar por mim. O meu pai, nesse período que ele via que eu estava oscilante, né? Na adolescência, ele não impunha nada. Ele orava e me abençoava. Eu não tive nenhum desvio de conduta, moral, não. Mas o meu pai, ele sabia que o principal que eu precisava, eu não estava tendo, que era a fé, para seguir a palavra, para entender Deus. Então, meu pai orava muito por mim e me abençoava. E ele tinha aquela paciência. E ele entendia que na hora certa, eu teria a minha própria experiência com Deus. E foi o que aconteceu. E essa é a raiz, né? Nós temos que orar pelos nossos filhos, para que eles conheçam a Deus numa experiência pessoal, Exatamente. particular, porque eles vão aprender a ter intimidade com Deus. E essa experiência que vai dar suporte para eles sobreviverem na faculdade, resistirem os desafios, né, das ideologias. Então, uma experiência com Deus. É assim que nós temos que orar. Eu já sou vó hoje, né? Então eu oro para que a minha neta, ela não conheça Deus apenas de ouvir falar, mas que ela conheça o Senhor de verdade. Ela tem a própria experiência dela. Você sabe, falando sobre experiência, sobre particularidade, a minha filha foi batizada em casa, Olha no aí. Espírito Santo. Eu estava assim, fazendo meus afazeres, de repente, eu achei, irmã Regina, a gente às vezes erra, né? Eu achei que ela estava brincando. Mas não, ela tinha acabado de ensaiar um louvor e ela estava ali, sabe? Aí, de repente, ela veio para mim, eu falei, filha, o que aconteceu ali? Ela falou assim, mãe, eu tô querendo falar tanto, então fala, filha. Ela começou ali, e lá na igreja, nós tivemos confraternização agora no final, e assim, ela tá motivada, sabe? Olha aí, Com uma graça de Deus tão linda. E o que me chamou a atenção na sua fala foi realmente isso. Porque ela veio conversar comigo há um ano passado, falou assim, mãe, como que eu devo orar para o Papai do Céu? E ela só tem 9 aninhos, né? E eu disse para ela assim, é uma conversa. E quando você acabou de falar assim, que é um diálogo, né? Eu assim, quando a gente ensina isso, né, mãe Gina, é coisa assim tremenda de Deus, né? Sim. Maravilhoso. E é muito importante, eu sou mãe, né? Até vou falar sobre família, né? Sim, é o nosso próximo. Ó, família. Para quem não sabe, eu conto algumas vezes no altar, quando o Senhor me permite. Eu sou mãe adotiva, né? Como eu disse, enfatizo. Eu creio nos dons espirituais, sou aquela assembleiana raiz dos dons, né? E desde algo que eu tenho que enfatizar, que quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, uma forma dele se revelar para mim foi em sonhos. Eu comecei a ter sonhos proféticos. E é bem verdade que eu não entendia. Mas aquilo ficava na minha mente de noite. E eu sabia que não era um sonho de barriga cheia, algo comum. Eu entendia que todos aqueles sonhos sempre finalizavam com um versículo. Então eu ia lá e comparava e tentava entendê-los pela palavra. E desde que eu fui batizada com o Espírito Santo. E quando eu me casei, que eu estou com 28 anos de casada, para a glória de Deus, os anos foram se passando, né? E eu tive um sonho, Pri. E nesse sonho eu estava numa avenida de uma cidade.
E uma menininha moreninha corria na minha frente, e ela era bem sapeca no sonho, e o nome dela era Beatriz. E eu dizia naquele sonho, Beatriz, espera a mamãe, não corre na frente. E eu acordei. Até então eu achei, eu vou gerar, e quando eu gerar, eu vou colocar o nome de Beatriz na minha filha. Para minha surpresa, o tempo foi passando, algo que eu quero deixar assim bem claro, que eu aprendi, Pri. Eu aprendi com um presbítero, o irmão Antônio Gino. Se essa filmagem chegar, os irmãos vão lembrar dele, lá na cidade de Cananéia. E algo que esse presbítero sempre falava, que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Então eu nunca fui assim de exigir, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Eu sempre deixei, Senhor, está nas tuas mãos, porque o Senhor sabe se eu devo gerar ou não. Então eu deixava, eu descansava. E aí eu tive esse sonho, eu falei, bom, então eu vou ter uma filha e o nome vai ser Beatriz. E quando passaram-se exatamente 2 anos, uma criança de 2 meses e meio, uma mãezinha me procurou e me ofereceu essa criança com o nome de Beatriz. Olha só. E foi o sinal de Deus para que eu adotasse. Sim. Então eu adotei porque Deus lá atrás já tinha falado comigo. Não era coincidência o nome Beatriz. Sim. E eu adotei, passamos por todos, né, os trâmites. Sim. E eu me lembro que eu tive, a justiça ela é muito demorada. Sim. Então deu 1 ano e essa adoção não saía. Eu tinha alguns papéis da guarda e um dia eu me preocupei. E uma noite eu tive um outro sonho, que eu estava diante de um homem de branco. Eu não via o rosto dele, mas eu via os cabelos brancos. E ele estava atrás de uma mesa e eu disse a ele assim, eu estou preocupada. E ele dizia com uma voz muito serena e tranquila para mim, não se preocupe, a causa da Beatriz vai sair em janeiro. Aleluia. E eu acordei. Quando foi em janeiro, o oficial de justiça bateu na minha casa, me concedendo a guarda. Glória a Deus. Né? A adoção da Beatriz. Então, assim, é muito importante nós deixarmos que o Senhor guie a nossa vida. É verdade. Às vezes nós queremos de uma forma, mas o Senhor é que escreve os nossos dias. E outra coisa, Pri, quando eu adotei, eu enfrentei muita luta na questão, isso não é segredo para ela é bem resolvida quanto a isso, porque o Senhor a curou. Sim. De pessoas dizerem, não vai dar nada e tal. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Sabe, eu passei por uma experiência e eu vou deixar registrado isso aqui, eu já contei no altar. Eu estava chegando na casa de um irmão, com ela no meu colo, poucos dias que eu havia adotado. E quando eu cheguei, que eu fui tirar o sapato para entrar, eu escutei a voz de uma irmã falando no lado de dentro da casa. A irmã Regina é louca de fazer essa adoção. Essa menina vai ser isso, isso, isso. Quando eu ouvi, eu calcei de novo o sapato. Peguei aquela criança, apertei no meu peito. Saí correndo para a igreja. Havia o pastor estava dentro da igreja. E eu disse a ele em lágrimas, eu ouvi isso da irmã fulana. O pastor sorriu, pegou aquela criança no colo e disse para mim, o sangue de Jesus já está sobre a vida dela. Não se preocupe, irmã Regina. E ele falou sorrindo, aquela calma aliviou meu coração. Então, a infância dela todinha, eu lutei com o mundo espiritual. E eu convido você mãe, você pai, você intercessora, a entender que nossa guerra não é contra a carne e o sangue. O inimigo pode decretar até sobre filhos, né, que são gerados. Sim. E dizer, seu filho vai ser isso, sua filha não aceite. Quantas vezes, Pri, eu dentro da minha casa,
eu andava com a Bíblia e dizia: Satanás, você está destronado. Ela não vai ser o que você diz que ela vai ser. E foram anos de jejum e oração, criando ela, perguntando a Deus como eu faria, como Ele queria que eu ensinasse. E uma das coisas que eu não privei a Beatriz é dela conhecer o poder de Deus. Eu ia fazer oração, expulsar demônio, ela estava junto. Caía demônio na igreja, possessão, estou falando com assembleianos que sabem que isso acontece. Sim. E eu colocava ela ali. Alguém tira, assusta? Não. Eu colocava ela comigo e eu dizia para ela: o Senhor, o Deus existe, mas o diabo também existe. E eu ia no ouvidinho dela e falava: olha aí o que ele faz. Então ela cresceu vendo. Ela cresceu vendo libertações. Ela cresceu vendo Deus falar dentro da minha casa. Porque quando você acorda e fala: eu tive um sonho hoje, um sonho profético, que são visões espirituais, né? Então, para ela se tornou comum. E ela também começou a ter sonhos proféticos. Ela contava e a gente já entendia Deus falando com ela. Sim. Sabe? Então, assim, para a glória de Deus, não é fácil criar filhos. É um desafio constante. Temos guerras enormes espiritualmente falando. Mas até aqui tem me ajudado o Senhor. Com 11 anos, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Que linda. Faz parte do círculo de oração, quem me conhece sabe e comprova o que eu estou falando. Desde os 11 anos de idade. É ativa na igreja, é uma evangelizadora. E tem um sorriso lindo, né? É uma evangelizadora. Ela faz um trabalho com crianças, vai na casa das crianças, os pais que não são crentes, e vai lá, pega as crianças, leva para a igreja, faz um café para as crianças e vai ganhando as crianças, os filhos, e depois chega nas famílias. Fácil, irmã Regina? Foi fácil? Não. Eu digo que uma mãe sempre caminhará de joelho, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Glória a Deus. Vamos mandar um beijo para Beatriz, né? A Beatriz e a neta, né? Qual é o nome da neta? A Esther. A Estherzinha. Que Deus abençoe grandiosamente. E agora vamos para a próxima. Amém. Vamos. Ministério. Ministério. Bom, primeiramente falando, eu fui chamada pela graça. Sim. Nunca me imaginei pregando, porque eu era muito tímida. E uma dos maiores desafios que eu enfrentei foi o medo. Até as irmãs dizem para mim: quem olha não diz. Mas isso aqui é milagre. Então, eu comecei cantando, né? E eu lembro que em uma fase da minha vida, eu comecei a receber mensagem profética que eu ia pregar. E eu dizia: é impossível. Porque eu não conseguiria ficar 1 hora falando num público. Quando eu te conheci, você não pregava ainda, né? Não, só cantava. Só cantava. Quantos anos tinha de cantar? E já tinha dificuldades para cantar. Já. Eu tinha dificuldades porque quando eles anunciavam o meu nome para cantar, as mãos suavam. Eu sempre, sabe, trêmula. Acho que você tinha pouco tempo de casada também, né? Sim, mas cantava desde a Cantava adolescência, mesmo. né? Eu lembro muito do Soldado Ferido. Cantava, é. Mas interessante, né? Eu não sei, acredito que quem nos assistir vai se lembrar do pastor Carlos Marchioro, pastor presidente em Rio Branco do Sul, hoje já descansa no Senhor. E eu, mais uma vez, o sonho. Então, eu cheguei a gravar 3 CDs, né? E eu lembro que eu tive um sonho que o pastor Carlos, que era da palavra, pastor Carlos, escritor, palavra. E naquele sonho ele aparecia e dizia para mim assim, ó: conte, quando você tiver 34 anos, olha o que vai acontecer com você. Então ele pegava o meu CD e colocava dentro da Bíblia.
O CD sumia e ele disse, você vai pregar. Aí eu guardei aquilo, falei, meu Deus, o Senhor usar. Depois, posteriormente, eu contei isso a ele anos depois. E mas como, Senhor? Aí eu estava no tubo em Curitiba, indo para uma agenda. De repente vinha alguém e, irmã, a irmã vai pregar. Meu Deus, Pri, sabe o que começou a acontecer? Eu ia para as agendas cantar, o pregador faltava. E quem sobrava para pregar? Isso aconteceu comigo durante 5 vezes seguidas. Eu até agradeço a Deus pela vida da irmã Glaci, ali da nossa sede em Curitiba, porque a irmã Glaci e a irmã Regina Bastos e a Elisa Marques, você vai pregar. Você já prega e não sabe. E eu tive uma oportunidade para pregar. Fui tremendo para dar uma palavra no círculo de oração, na Central de Curitiba. E ali, para a glória de Deus, eu não parei mais. Deus coloca pessoas certas na hora certa, com propósito. Foi. Eu não parei. Eu lembro que eu fui trêmula, numa tarde. Olha a minha oração aquela tarde, Senhor, não é por nada não, mas não deixe que vá muita gente hoje. Aí você tem que ter amigos. Eu tenho uma amiga, missionária Socorro. Eu disse para ela, mana, não é para mim. E ela disse, vai em nome de Jesus. Uma incentivadora. Vai ser bênção, vai em nome de Jesus. E o Senhor foi comigo aquela tarde. Daí acabou os convites para cantar e começaram a chegar os convites para transmitir a palavra. Comecei pregando no círculo de oração à tarde e eu não publicava, porque eu não sou pregadora, eu não vou pregar. Então eu deixava. E eu fiquei por mais ou menos 4 anos pregando em círculo de oração, perdendo medo. Não é que a gente não tenha medo, mas aquele medo que me travava, o Espírito Santo foi me ensinando. Ele foi me conduzindo. Sim. Então, à medida que eu intensificava a oração, eu percebia que eu ficava mais dependente dele. Então, ele dava ordem do que falar, eu descansava, eu me entregava. Sim. Ele foi me ensinando a superar. Porque se fosse humanamente falando, eu travaria. E aí, posteriormente, após uns 4 anos, aí comecei a pregar à noite. Um culto aqui, um culto da vitória ali, um culto de libertação. E depois o Senhor foi me levando assim para outros, né, para outros trabalhos. E é milagre. Eu não sei nem como é que me acham. Eu não sei nem como acontece. Porque eu não tenho muita facilidade para postar vídeo. Eu não tenho muita facilidade para me divulgar. Não. Às vezes eu ainda oro, Senhor, posto isso aqui. Sabe, Pri? Sei, claro. Então eu fico assim, Senhor, será que eu posto? Será que dá para postar? O que o Senhor pensa eu disso? quero que o Senhor fale comigo. Sabe? Eu tenho muito cuidado com esse sentimento de autopromoção. Eu peço sempre que o Espírito Santo me ajude a policiar meu coração com essas coisas. Que Ele me ajude a guardar, né? Como diz Provérbios, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Né? E tudo é promessa. Avião é promessa, tá lá, aqui é promessa. É milagre. Tudo milagre. Milagre. Não tem assim como dizer, eu teria condições de chegar. Não, eu não teria. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nenhum apadrinhamento. Pessoas que poderiam, de repente, acreditar, não acreditavam. Sempre terá, Né? Pessoas que eu menos imaginei acreditaram. Viram em mim coisa que eu nunca vi. E às vezes ainda alguém vem e fala alguma coisa e eu digo assim, eu louvo a Deus pela tua vida para você ver isso em mim, mas eu não vejo. Né? Não é um vitimismo, uma modéstia, mas é o sentimento que a gente reconhece. Temor, que realmente a gente só vai
porque é Ele que coloca, é Ele que faz. E quantas vezes, né? E impossibilitada. E Deus vai, conduz e chega lá, né? Passei por uma experiência o ano passado, eu estava bem enferma. E eu tinha um trabalho para pregar a nível de campo, numa cidade de Santa Catarina. E a minha pressão estava 22. Eu estava sentindo muita tontura. E perguntei várias vezes, Senhor, cancela essa agenda, e o Senhor mandava eu ir. E eu me lembro que aquele dia, toda formalidade ia ser um trabalho na sede a nível de campo. Sim. Deus me ensinou algo, eu estava preocupada, Senhor, mas como é que eu devo me portar? E as minhas roupas, que eu quero ir mais elegante a nível de sede. Sim. E eu cheguei lá, Pri, eu estava com tão mal-estar, com a minha pressão tão alta, que eu precisei da orientação do meu esposo para me ajudar, né? Eu não tive muito ânimo de escolher uma roupa que fosse a nível do trabalho, porque eu estava me sentindo muito mal. E essa experiência me marcou muito, porque quando eu cheguei no púlpito, eu estava com o salto alto, e me sentindo que a qualquer momento eu ia desmaiar. Sim. Estava sendo transmitido por live. E eu lembro que eu segurei na mão da pastora. E falei, pastora, eu estou com a pressão alta. E eu não sei se eu vou conseguir pregar. Então, se eu perceber que eu não vou conseguir, eu encerro e passo o microfone para a senhora. E não prego, porque eu estou muito mal. A pastora, muito calma, muito tranquila, ela fez assim, ó, em mim. Tá certo, querida. E eu fiquei observando se ela ia fazer algum alarde, e ela, calma, não falou com ninguém. Ela só veio depois, assim, com o maior cuidado, colocou a mão no meu ombro, orou comigo e disse, está tudo bem. E quando eu fui, que eu assumi o microfone, com aquela tontura, aquele mal-estar, eu senti de tirar aquele salto. Eu não sou disso. Sim. Sabe? Sim. Aí, quando eu tirei o salto, estava muito frio, eu coloquei o pé descalço. Parece que uma mão arrancou tudo aquele mal-estar de mim. Meu Deus. Eu marchei, eu corri na igreja, eu ministrei a palavra. Sabe, o Senhor me deu uma experiência aquela noite. E Ele me ensinou que a graça dEle Aleluia. me basta. Então, eu não fico muito presa a formalidades, sabe? Eu deixo o Senhor me conduzir. É claro que nós temos que ter uma ética, um zelo, uma postura, mas eu não fico hoje muito preocupada, sabe? Eu tenho até um hábito, abro o guarda-roupa, Senhor, que roupa eu vou hoje? Sabe? Ai, alguém acha exagerado, mas você entende? Entendo. Senhor, que roupa eu vou hoje? Não tenho dificuldade se eu precisar repetir também roupa. Não tenho dificuldade quanto a isso. Porque eu sei que quem opera, quem faz, Ele cuida de tudo. Então, ministério é depender dEle e andar e caminhar debaixo da voz dEle. Se você ouvir a voz dEle e aplicar no teu dia a dia, vai tudo bem. Glória a Deus. Eu quero agora que vocês fiquem com um pedacinho da ministração da nossa pérola de hoje, Regina Silva. Mas quem sabe o nível de guerra para defender a sua promessa não vai medir esforço para ir buscar resposta em quem tem. 25 quilômetros de jumento. Irmãos, isso para uma mãe que perdeu o seu filho é como se fosse 1000 quilômetros. Ela diz para o marido, está tudo bem, eu vou. Imagine o equilíbrio emocional dela, irmã Sandra. Sabe o que é isso? Eu me colocando no lugar dela, ela lembrou de quem visitou a sua casa. Eu acredito que ela lembrou, eu não podia, meu marido já era idoso, eu não podia ser mãe, isso aconteceu.
eu vou defender minha promessa em Deus. Aleluia. E depois dessa linda mensagem, eu já quero perguntar, irmã Regina, um sonho que você tenha. Eu sei que é desafiador, né? Falar sobre sonho, mas você tem algum sonho? Pri, eu aprendi na minha caminhada, eu deixo Deus realizar por mim. Amém. Eu aprendi que os pensamentos dele são mais altos que os meus. Lá atrás, os meus sonhos, eu vi que eles eram tão pequenininhos diante do que o Senhor fez. Eu vi o quanto que eu sonhava pequeno. E Ele fez além, Ele fez diferente do que eu achava. Sim. Qual que é a minha meta de vida hoje? Senhor, a Tua vontade se cumpra. Eis-me aqui. Aí você diz assim, mas não tem nenhum sonho. Eu pergunto a Ele, o que é que o Senhor tem para mim? Até eu falava com alguém essa semana, eu desisto de planejar. É desafiador, gente. Porque eu vejo que ele faz de uma forma diferente, Exatamente. que me surpreende e ele sabe surpreender. E quando a gente entende que a dependência vem dele, a gente vai projetar, vai planejar, vai escrever, né? Mas Deus cuida, né? Então, é mais ou menos como aquela mulher que Salomão diz, né? Que a mulher que ela teme ao Senhor, a mulher sabe, ela até se ri do dia futuro, porque ela confia. E eu gosto muito daquela frase, o amanhã, Deus já está lá. Glória né? a Deus. Então, eu acredito assim, eu tinha, até o ano passado, eu tinha uma promessa de Deus de ir para um lugar do Nordeste, Sim. desde os meus 13 anos de idade. Então, por ser uma promessa, eu guardava aquilo no meu coração. Sim. E se cumpriu, porque era uma promessa. Então, eu sempre digo, Senhor, que os meus sonhos estejam atrelados à sua promessa. Se eles não estiverem dentro do seu propósito, não faça. Então, se eu disser assim a você, eu tenho hoje um sonho, e também estou dizendo assim, ai, tá pessimista. Não é isso. É fé. Que ele cuida e que ele sabe o que é melhor. E direciona. Há um tempo atrás eu pensava assim, nossa, quando Deus falava algo assim, mas isso não está ao meu alcance. Hoje eu digo, Senhor, tu tudo podes. Quando o Senhor quer, é da noite para o dia. O Senhor faz, o Senhor pode, o Senhor sabe. Então eu só me entrego. Lembro muito aquela passagem que quando o anjo visita Maria e fala, né, que ela geraria o Salvador do mundo. Sim. O que ela diz? Eis aqui, após o questionamento, né, como eu poderia gerar? Né, não sou nem casada, mas aí quando o anjo esclarece, mostra para ela o propósito, eis aqui, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, deixa o Senhor planejar, deixa o Senhor fazer por você. É errado sonhar? Não é errado. Deve-se sonhar. Mas os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Glória a Deus. É. Roda a vinheta da palavra. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eu gostaria de ler um versículo, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu.
E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Versículo 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Esta mulher, ela me chama muita atenção, a sunamita, que era uma mulher estéril, mas que decidiu servir a Deus independente da sua esterilidade, investindo no reino de Deus. Quando ela traz o profeta Eliseu, o abençoa, cuida do ministério profético, também cuida ali fisicamente, né? Ela e seu esposo do profeta Eliseu, ela automaticamente, ela está vivendo uma esterilidade física, mas ela está produzindo frutos espirituais. O que eu quero dizer a você, que você pode estar vivendo uma esterilidade em alguma esfera da sua vida, em alguma área da sua vida, mas isto não pode ser o forte o suficiente para te embaraçar ao ponto de você não frutificar no reino de Deus. A sunamita, ela poderia muito bem se estagnar e dizer, não, eu estou estéril, então não vou fazer nada a ninguém, não vou compartilhar nada a ninguém. Não, ela investe e por causa de um investimento na vida do homem de Deus, ela atrai para sua casa, atrai para o seu lar um milagre. Ela vive um milagre. A bênção da esterilidade, a bênção da fertilidade chega, ela recebe a palavra profética pela boca de Eliseu, que ela daria luz a um filho. Agora analise, a promessa nasce, a promessa é gerada, mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, o dia mau chega exatamente na promessa. O dia mau vem sobre a vida do filho. Muitas vezes a nossa fé oscila quando começamos a passar alguns ventos em alguma bênção a qual recebemos da parte do Senhor e chegamos até a questionar. Mas eu orei por isso aqui. O Senhor disse que me daria, porque agora estou enfrentando isso. A sunamita, ela entende que quem havia dado aquele filho era Deus. Ela entende que Deus havia visitado a sua casa. Ela lembra que Deus prometeu, que foi Deus que lhe deu. Ela poderia enterrar o filho, ela poderia, no ato de desespero, sair reclamando, mas ela decide ir ao Carmelo, defender a sua promessa em Deus. Defenda aquilo que Deus lhe confiou, seja um dom, seja um chamado, seja a sua família. Lembre-se lá atrás, o dia que Deus visitou sua vida, visitou sua casa, visitou a sua família e lhe concedeu uma promessa. Quem sabe você está enfrentando um vento ministerial, um vento na família, um filho que não quer mais se achegar a Deus, não quer mais ir à igreja, quem sabe no casamento, mas eu te digo, vá para o Carmelo. Na presença de Deus há uma resposta para você. Ela vai ao Carmelo, ela vai diante do homem de Deus, Eliseu, porque ele representava a boca de Deus na terra. E quando ela chega diante de Eliseu, ela expõe o seu sentimento, a sua dor, porém, ela recebe o milagre para sua casa. Sunem é visitada pela mão de Deus. E eu creio que Deus vai visitar a tua Sunem. Áreas estéreis da sua vida vão frutificar. A semente vai germinar. E se o dia mau chegar sobre a semente, e se o dia mau querer cercar a tua bênção, a tua promessa, lembre-se que foi o Senhor quem te deu. Vai para a oração, vai para o jejum, guerreia, defende a promessa e vive o milagre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. O filho reviveu, né? Reviveu. O milagre chegou. Aleluia. A gente precisa defender aquilo que Deus nos dá. É verdade. Né? É o inimigo está aí, as intempéries estão aí.
mas a gente precisa. Foi Deus. Isso acontece muito com chamado, Sim, sim. né? É. Muito com chamado. Às vezes, por causa de alguma coisa, vou parar. Mas quem te deu? Quem te chamou não foi Deus? Deus. Então, defenda a promessa de Deus na sua vida. É verdade, ainda mais, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, bombardeado de tantas coisas, né? Esteja, né, segurando na mão de Deus, que Ele que é aquele que orienta, que direciona, que leva até o propósito, né, irmã Regina? Verdade. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, Pri. Obrigada. Muito pelo carinho. Obrigada. De atender, de estar aqui comigo, Muito amiga, obrigada. intercessora, A gratidão né? é minha. Gente, às vezes eu ligo para ela, tem um sonho, ela vai lá e abençoa a minha vida, né? Falando sobre aquele sonho. E tem sido uma grande bênção na Amém. minha vida. Que Deus lhe abençoe Amém. grandiosamente. Glória a Deus. Aonde pisar a planta dos seus Amém. pés, que seja muito abençoado Você por Deus. também. Amém. Obrigada, Deus abençoe. viu? Te amo em Cristo. Amém, igualmente. Amém. Então, obrigada, Deus abençoe. Estamos apresentando o programa Mais Mulheres, Mais Pérolas. Apresentação Priscila Sichelero. Deus abençoe a sua vida. Minhas pérolas, e ainda no quadro Mulheres Inspiradoras, está aqui comigo uma mulher muito especial, guerreira, ungida, separada e chamada por Deus por uma grande obra. Eu tenho certeza que a boa mão do Senhor tem acompanhado ela em todos os seus caminhos, em toda a caminhada, e com muito carinho tem atendido o convite de estar aqui comigo. Eu quero que você receba ela, vou apresentar ela, mas primeiro roda a vinheta de Mulheres Inspiradoras. Gente, com muito carinho ela atendeu o convite de estar aqui, consegui, né? Foi difícil, mas consegui uma agenda com ela para estar aqui, que é a Cláudia Gabi, mãe da Gabriele. Ela é lá da Assembleia de Deus, sede de Curitiba, é filha do pastor presidente Wagner Tadeu dos Santos. E é uma bênção. Seja bem-vinda, Claudinha. Obrigada. Essa programação tá linda. Muito obrigada por atender o convite de estar aqui. E é uma honra lhe receber nessa programação. Que Deus abençoe grandiosamente a nossa conversa, o nosso bate-papo. Que eu sei que há muitas mulheres hoje, né, que estão passando por tantas coisas, né? Hoje o nosso tema é a mulher com os desafios do conservadorismo. Eu sei que conservar os princípios da palavra de Deus, conservar a fé, né? Aquela raiz de estar sempre na presença de Deus e movimentar a fé, né? E eu vejo que você é uma mulher de fé, de coragem, guerreira. E há muitas mulheres aqui, eu tenho certeza que eu já estou falando com uma que está aqui nos acompanhando, que passou por desafios difíceis. Talvez você esteja pensando assim, nossa, eu já enfrentei tantos desafios, né, Claudinha? E a Claudinha já passou também, né? Quero que você fale o seu primeiro diagnóstico, né? Veio aos 43 anos de idade, 2016. Quero que você fale um pouquinho de como foi isso na tua trajetória de fé. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo honroso convite Amém. de poder estar aqui com Amém. você, como eu falei quando eu cheguei, de te conhecer Amém. de verdade, ao vivo. Amém. É uma alegria estar aqui, agradeço pela oportunidade, que Deus continue abençoando tua vida, Amém. os teus propósitos, os teus sonhos, que com certeza você tem sido uma bênção na vida de muitas mulheres. Amém. E que essa bênção seja extensiva também à tua vida, à tua casa. Amém, eu recebo. Bom, no ano de 2016, eu recebi uma das notícias, uma das notícias mais tristes na minha vida, que eu poderia ter recebido, uma das, que depois dessa veio outra também muito triste. Eu sou uma mulher que eu sempre me preocupei com a minha saúde, sempre cuidei da minha saúde, sempre fiz
todos os exames que são necessários uma mulher fazer. Sim. Então, a cada ano eu fazia todos os exames e nunca fazendo mamografia, fazendo ressonâncias, e sempre estava tudo bem. Cada vez que eu fazia os exames, estava tudo bem. De repente, veio o Outubro Rosa e com ele se fala muito sobre o autocuidado. Sim. E a partir disso, eu comecei a tomar mais cuidado com o meu corpo, que isso é função minha, isso não é Deus que faz por nós. E eu comecei, no autoexame, eu percebi um carocinho, algo diferente na minha mama. Mas eu pensei assim, sem neura, sem uma preocupação exagerada, porque às vezes a gente que é mulher também a gente encontra coisa que não existe, Sim. que não é real. E eu comecei a observar aquilo, ir num banho, outro, fui observando e aquilo estava ali. Aí eu falei, não, vou ter que ir no médico, vou ter que procurar ajuda para tirar essa dúvida da minha cabeça. Sim. E eu procurei a minha ginecologista, falei para ela o que estava acontecendo e ela me disse, olha, existe uma suspeita muito grande que seja algo ruim. Então vamos fazer exames específicos de novo, fazia meses que eu tinha feito e fiz aqueles exames que ela pediu e quando eu levei os exames ela se preocupou e falou, olha Cláudia, eu não tenho boas notícias para te dar. Realmente existe um tumor na tua mama, mas vamos investigar, vamos fazer uma biópsia para ver se esse tumor é maligno ou benigno. Sim. Priscila, eu confesso para você que esse tempo da espera do resultado da biópsia foi um tempo assim que parece que não ia acabar nunca mais. Todos os dias eu contava nos dedos quanto tempo ainda faltava para receber esse resultado. Sim. E no dia determinado, eu fui lá, busquei o resultado e o combinado foi o seguinte, eu combinei com a minha mãe que eu ia pegar o resultado, não ia abrir o envelope. Sim. Eu ia para casa para abrir ali junto com ela, fosse qual fosse o resultado, nós estarmos juntas. Mas eu não cumpri com a promessa, eu não resisti. Quando eu peguei aquele envelope, muito preocupada, eu fui para o carro, eu entrei no carro, eu fui abrindo aquele envelope devagar, com o coração acelerado. E quando eu li o resultado, se constatou o que eu não queria jamais que tivesse acontecido, jamais eu queria ler aquilo. Sim. Realmente foi constatado que eu estava com um tumor maligno na minha mama. Ou seja, estava comprovado que eu estava com câncer de mama. Naquele momento eu confesso para você que foi um dos maiores desafios também da minha vida para eu poder lidar com aquilo, lidar com aquela notícia e naquele momento sozinha. Eu debrucei no volante do carro, eu chorei muito, tanto que o guardador de carros que estava ali próximo bateu no meu vidro para perguntar se estava tudo bem. E aí eu percebi que ali não era lugar, aí eu peguei o resultado, fui para a casa da minha mãe, quando eu entrei lá eu já entrei chorando. Já chorando. Ela falou, minha filha, você abriu antes da hora. Eu falei, pois é, mamãe, não resisti. Aí ela falou, bom, então nem precisa me dizer. Ela falou assim, minha filha, nós temos um Deus todo-poderoso, que tem poder para curar. Ele pode curar. Mas se Ele permitiu que isso acontecesse com você agora, nesse momento, vamos crer que Ele vai estar com você. Ele pode curar, mas enquanto a cura não chegar, Ele estará com você. E ali juntas nós oramos e nós choramos na presença do Senhor. E por incrível que pareça, a partir daquelas palavras da minha mãe, eu comecei a sentir paz no meu coração. Eu comecei a sentir a minha fé fortalecida em Deus. Nós dizemos que nós cremos em Deus, que nós acreditamos em Deus, mas é na hora da dificuldade. Exatamente. É na hora que nós recebemos uma notícia como essa que Deus coloca em prova se nós realmente acreditamos nele ou não. No momento que eu levei o resultado para a médica, ela falou para mim, Cláudia,
é incrível o que está acontecendo. Com tão pouco tempo que você está sem ter feito exames, mas eu tinha feito normalmente no ano anterior, ela falou, o tumor está num nível tão avançado que eu preciso te encaminhar para uma oncologista para você fazer o tratamento o mais rápido possível. Sim. Nós estamos com um gigante na nossa frente. E aí ela levantou da cadeira dela, veio até mim e a minha mãe, que estávamos sentadas de frente para ela, colocou a mão no nosso ombro e falou, o gigante é grande e é um gigante poderoso, mas com a fé de vocês e o auxílio da medicina, eu tenho certeza que você vai sair dessa. Glória a Deus. E naquele momento nós oramos, nós choramos, quer dizer, nós choramos ali, eu e minha mãe, a médica chorou junto com a gente, e a minha mãe aproveitou para falar do poder de Deus para a médica. Ela falou, eu não acredito tanto, mas eu sei que a fé de vocês vai fazer toda a diferença. Ela visualizou isso. Ela visualizou o milagre. Uma pessoa que não é temente a Deus, que não tem a Deus como Senhor da sua vida. E nós saímos dali crendo que nós venceríamos esse gigante, porque maior é o que está em nós. Exatamente. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Dali eu fui para a oncologista e na primeira consulta, quando ela pegou os resultados, pegou tudo aquilo, ela falou, meu Deus, a situação é gravíssima. Eu não posso fazer a cirurgia em você agora, porque se eu mexer agora, essas células podem se espalhar pelo teu corpo e pode dar metástase. O tumor que está na mama, ele pode ir para várias partes do teu corpo. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos começar pelas quimioterapias. Sim. Antes da cirurgia. E aí ela criou todo um planejamento e eu comecei fazendo as temidas sessões de quimioterapia vermelha. Existe a vermelha e existe a branca. Sim. A diferença dela é quanto aos efeitos colaterais. A vermelha, ela traz efeitos colaterais terríveis, sim, devastadores no corpo de uma pessoa. E eu estava programado para fazer 4 vermelhas. Fui na primeira, a minha primeira sessão de quimioterapia durou 6 horas. Durante 6 horas eu estive ali submetida àquela medicação entrando na minha veia, eu deitada naquela cama, a minha querida mãe sentada ao lado, esse tempo todo minha mãe sempre esteve comigo. E num determinado momento, depois de algumas horas, a minha mãe falou, minha filha, eu estou aqui te observando e eu estava conversando com Deus. E o Senhor Jesus falou uma coisa ao meu coração e mandou eu falar isso para você. Esse líquido vermelho que está correndo nas tuas veias neste momento representa o sangue dele purificando o teu corpo, purificando as tuas células. Quando eu falo, eu me arrepio, eu me lembro daquele momento, há 6 anos atrás, que a minha mais de 6 anos, quando a minha mãe falou aquilo para mim. Veja isso como o sangue de Jesus correndo pelas tuas veias. E ali nós nos alegramos novamente na presença do Senhor. E eu terminei aquela primeira sessão, saí dali sem qualquer efeito colateral. Porque é muito comum as pessoas terem muita náusea, terem enjoo. E eu saí dali bem tranquila. No outro dia, não, no mesmo dia, fui almoçar com os meus pais, fomos almoçar numa churrascaria. Sim. E eu tranquila, sem o menor problema. E passaram os outros dias e eu bem, graças a Deus. Aí, passados 15 dias, eu já sabia de todos os efeitos colaterais possíveis, já sabia de tudo que podia acontecer. A médica tinha me esclarecido muito bem. Passados 15 dias, no 16º dia, quando eu acordei, eu fui pentear meu cabelo, eu vivenciei na prática aquele efeito colateral que eu mais temia. Aconteceu. Quando eu passei o pente no meu cabelo, saíram chumaços de cabelo junto. O meu cabelo começou a cair. E para uma mulher, eu acho que não existe algo pior do que você ver cabelo caindo.
E o meu caía demais, demais, demais. Caíam mechas inteiras. Eu colocava a mão, caíam mechas inteiras do meu cabelo. Mas ainda assim, eu não me desesperei, sempre crendo naquela palavra da minha mãe, que se Deus permitiu, Ele passaria comigo. Os próximos dias foram dias terríveis nesse aspecto. 90% do meu cabelo caiu. Fez buracos. Então, a aparência é muito ruim, é muito feia, porque fica aquele buraco, não cai totalmente. Sim. E aí não teve outro jeito. Eu precisei procurar um profissional e raspar o restante do cabelinho que sobrou. E eu passei, isso foi no mês de dezembro, eu passei Natal e Ano Novo carequinha. Sem um único fio de cabelo na minha cabeça. Sim. Mas com a esperança viva aqui dentro do meu coração, que Deus passaria comigo. Sim. Cabelo, é claro, como eu falei, ninguém quer ficar careca. Ninguém quer ficar careca. Não é legal para uma mulher se sentir careca. Mas graças a Deus, existem hoje recursos. Então, se por acaso você recebeu um diagnóstico como esse, não se desespere, Deus está cuidando e hoje a própria sociedade te oferece recursos. Eu, pessoalmente, me sentia mal em andar com a minha cabecinha exposta. Sim. Uma carequinha exposta. Mas se você se sente à vontade, ande do jeito que você se sentia à vontade. Eu aproveitei para comprar lenços, ganhei muito lenço, muita touquinha, ganhei muita coisa. Eu sei que eu me sentia elegante, eu me sentia chique, com tudo aquilo que eu colocava na minha cabeça e em público eu não me constrangia de forma alguma. Passei, foram feitas mais 3, foram feitas 4 vermelhas e a partir daí foram feitas 12 quimioterapias brancas. Sim. Então eu passei por 16 sessões de quimioterapia. Até que chegou o mês de maio, aí os médicos sempre fazendo os exames, sempre fazendo acompanhamento e eu bem. Priscila, eu nunca precisei ser internada, nenhuma única vez eu precisei. É claro que tinham efeitos colaterais, mas eu sempre pedi a Deus para amenizar os efeitos colaterais. Olha aí, meninas. Os efeitos existem, eu não vou dizer para vocês que não existem. Existem sim, eles são reais sim, mas eu sempre pedia para Deus amenizar os efeitos colaterais. E assim foi. Eu sei que eu passei esse período bem. Quando eu fiz a minha última quimioterapia, foi no mês de maio, e eu me lembro, nunca vou esquecer. Eu sempre fazia nas quintas-feiras. E claro, tem que ter um certo cuidado, porque você fica muito vulnerável, você precisa ter cuidado. Eu usava máscara nos primeiros dias, eu tomava cuidado sim. Eu não vivia irresponsavelmente, eu tomava meus cuidados. Sim. Mas eu fiz a quimio na quinta-feira, e no sábado teve a Marcha para Jesus. E eu não deixei de ir. Era a minha última químio, foi a minha última químio. No sábado, 2 dias depois, eu estava lá, em cima do caminhão do trio elétrico, glorificando a Deus, porque aquele período tinha terminado. E eu fui. Quinta-feira, última sessão de químio, no sábado eu estava lá, junto com o povo, louvando, agradecendo o nome do Senhor Jesus, porque são desafios que surgem na nossa vida e nós precisamos aprender a encarar esses desafios de frente. Se eu estava com medo? Sim, eu estava com medo, mas a pastora Valnice Milhomens fala que coragem não significa ausência de medo. Coragem significa você sentir medo, mas mesmo assim você ir. E enfrentar. Mesmo assim você enfrentar. Seja qual for a tua dificuldade. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Não pare, porque a palavra do Senhor diz para nós: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estarei contigo. E assim como o Senhor foi com Josué, naquele momento que o Senhor deu essa palavra para ele, o Senhor esteve comigo também. O Senhor foi comigo. Sim. E com medo mesmo, mas eu ia, eu encarava. Durante todo o período que eu estive doente, vamos dizer assim, em momento algum eu pedi ao Senhor para me curar. Veja, eu nunca pedi para Jesus me curar, nenhuma única vez.
E daí talvez as pessoas pensem, por quê? Você se entregou? Não, pelo contrário. Existiam muitas pessoas que estavam me dando assim todo um aparato, Um acolhimento. um apoio, um acolhimento e espiritualmente. Sim. Tinha muita gente orando por mim aqui em Curitiba, no estado do Paraná, nos lugares que nós já moramos, em todo o Brasil e eu sei que no mundo. Sim. Tinham pessoas orando por mim. E eu lembro que eu acompanhei nessa tua fase, e eu lembro que você também postava coisas positivas Sim. também, né? Sim, eu sempre procurei postar coisas positivas. E o texto que foi o referencial da minha vida nesse período foi: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Foi um texto que eu utilizei durante todo o período que eu estava em tratamento, sempre utilizei, porque eu acreditava nisso piamente. Sim. Eu sabia que o meu Redentor, uma hora, ia agir por mim, ia me tirar dessa situação. Sim. Ou me curando, ou não. De alguma maneira eu sabia que o Redentor ia fazer alguma coisa. Então, em momento algum, eu pedi pela cura. Não que eu tivesse me entregando, não, pelo contrário. Eu estava ali nas mãos dele. Mas todos os dias desse período, eu pedi a ele que estivesse comigo, segurando firme nas minhas mãos, para que eu conseguisse atravessar esse deserto. Olha. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vivi experiências na minha vida como eu nunca tinha vivido. Eu tive, assim, um encontro real com o Senhor, com mais de 40 anos. Experiências porque às vezes eu estava cercada por amigos, cercada por irmãos, cercada por pessoas. A minha mãe procurou estar o tempo todo do meu lado, mas tinha momentos que eu estava sozinha. E nesses momentos que eu estava sozinha, eu sempre sentia a presença do Senhor cuidando de mim. Um detalhe importante é que nessa época, a dupla Canção e Louvor tinha gravado aquele hino muito conhecido de todos nós, Eu Cuido de Ti. Eu ouvi esse hino, Priscila, durante meu período de tratamento, todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Porque eu chegava a receber pelo celular 5 vezes no dia essa mesma canção. As pessoas numa tentativa de me ajudar, de me colocar para cima, elas mandavam. E cada vez que alguém mandava, eu ouvia ele todinho, chorava tudo que eu tinha que chorar, porque eu acreditava no cuidado de Deus na minha vida. E como foi importante a presença de pessoas queridas perto de mim, a presença dos amigos, dos irmãos da igreja. Preciso falar aqui sobre o Grupo Maranata, um grupo que, pela graça de Deus, a minha mãe que fundou, um grupo de mulheres valorosas, mulheres fiéis a Deus, que entraram em campanha juntamente conosco e estavam o tempo todo ao meu lado. Visitas que eu recebi, inúmeras visitas, pessoas que levavam carinho através de chocolate, cesta, creme. Quanto creme hidratante eu recebi. Que lindo. Porque eu sabia e as pessoas sabiam da importância de hidratar a pele, porque a quimioterapia, ela faz com que a pele fique muito ressecada, sabe? Eu lembro um dia que uma irmã bem humilde da igreja chegou lá em casa, na casa da minha mãe, com um frasquinho de hidratante para mim, do mais baratinho que existe no mercado. Mas eu sei o quanto aquilo foi difícil para ela, o sacrifício que ela fez. Então, Deus cuidou de mim durante aquele período da minha vida. Terminadas as químios, eu fiz a cirurgia, daí foi marcada a cirurgia, eu fiz a cirurgia para retirada do tumor, a cirurgia também foi um sucesso, graças a Deus, e aí a médica me avisou, pode ser que você tenha que fazer radioterapia ou não, depois da cirurgia. E como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, como o nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus longânimo, um Deus benigno, chegou na hora de saber se eu ia fazer radioterapia ou não, a médica falou, olha, Cláudia, vai ter que fazer, vai ter que passar pela rádio. Puxa,
Deus não podia ter me livrado? Eu já tinha passado pelas químios, já tinha passado pela cirurgia. Deus não podia ter me livrado da rádio? Sim, claro que podia, mas Ele permitiu que eu passasse. Hoje eu entendo que Ele permitiu para que eu passasse por todo o processo. Sem pular nenhuma etapa. O povo de Deus lá da Bíblia, que peregrinou pelo deserto 40 anos, eles poderiam ter peregrinado muito menos tempo, mas Deus permitiu que eles passassem por todas as etapas. Da mesma forma aconteceu comigo. Ele não me livrou de nenhuma etapa desse processo, mas Ele passou comigo. Aleluia. Foi um desafio passar pela doença, passar pelo tratamento, mas o Senhor passou comigo. Eu sentia, como eu já falei, a cada dia a presença dEle, eu sentia o carinho dEle, eu sentia o cuidado dEle, eu sentia o abraço dEle na minha vida a cada dia. Passei pelas sessões de radioterapia e em agosto de 2017, o tratamento começou em dezembro de 2016, e em agosto de 2017 terminou o tratamento. Aí sim, agora vamos ver o que acontece com o teu organismo. É claro que eu tive alguns efeitos colaterais e aí a medicação. Eu sabia que eu ia ter que tomar uma medicação durante 5 anos, que o protocolo da medicina é esse. Durante 5 anos precisa tomar a medicação. A cada 28 dias, Priscila, durante mais de 5 anos, eu tomei uma injeção, eu precisava dessa injeção subcutânea na barriga. Pensa na dor, uma injeção extremamente dolorida, mas eu precisei dessa injeção e era para ser 5 anos, durante 6 anos eu acabei tomando essa injeção. E um comprimido todos os dias, que também. O protocolo é que esse comprimido fosse 5 anos. Agora, recentemente, os médicos decidiram que, como no meu caso, eu sou considerada uma paciente que tive o câncer numa idade jovem, apesar de estar com mais de 40 anos, para eles, que bom, para eles, eu sou considerada uma mulher que teve o câncer numa idade jovem ainda. Então, eles decidiram agora que a medicação precisa ser tomada durante 10 anos. 10 anos. Então, eu já tomei 6 anos por mais 4 anos. Mas o que é um comprimido? Para quem passou pelo que eu passei, para quem viveu o que eu vivi, um comprimidinho não é nada. E hoje eu posso dizer que em termos de efeitos colaterais da químio, hoje eu estou bem. O remédio que eu tomo ainda causa algum efeito colateral. Por exemplo, algumas dores que eu tenho nas articulações, algo parecido com mialgia. Eu sinto muitas dores ainda. Ainda tem algum efeito colateral da medicação que eu estou tomando. Mas das químios, hoje eu estou bem, graças a Deus, e o mais importante de tudo, eu estou aqui, eu estou viva, testemunhando o que Deus fez por mim. 5 anos se passaram, aí a médica pediu novos exames para ver como eu estava. Na verdade, passaram mais de 5 anos, nós chegamos em 6 anos. Ela esperou 1 ano a mais e agora, recentemente, faz 1 mês, eu fiz os exames, levei para ela e agora sim, eu posso testemunhar pela medicina que eu estou curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje, a medicina pode declarar que eu estou curada. Aleluia. Estou aqui, volto a dizer, estou viva. Com algum efeito colateral ou outro, sim, mas eu estou viva. Quantas pessoas eu vi entrarem em óbito durante o tratamento? Meninas mais jovens que eu, que fizeram o tratamento junto comigo, quando chegava na próxima sessão, cadê fulana? Ela não resistiu. Chegava na outra, cadê fulana? Não resistiu. E aprove ao Senhor que eu estivesse aqui hoje, viver esse grande desafio na minha vida, que foi encarar um câncer de mama de frente. Como eu disse, com medo sim, com preocupações sim, mas crendo que Ele estava comigo. Eu não pedi a cura e Ele
achou por bem que me curasse. O que eu tenho a dizer hoje para as pessoas que ouvem sobre o meu testemunho? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que Deus permite as pessoas passarem por enfermidades, passarem por situações que elas não gostariam de passar? Mas falando especificamente sobre a enfermidade. Para que Deus opere o milagre, para que a cura aconteça, precisa ter um corpo. Precisa ter um agente. Que senão, como que Deus vai curar se não existe um corpo físico para Ele curar? E talvez esteja acontecendo com você exatamente o que aconteceu comigo. Deus escolhe pessoas, a gente não sabe quem, nem por quê, nem por quanto tempo, mas Ele escolhe seres humanos para que Ele possa operar o milagre, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Exatamente. E naquele momento o Senhor escolheu a mim, para que eu fosse um agente de cura, para que eu fosse um agente para Ele poder trabalhar, para que Ele pudesse operar o milagre na minha vida. Ele permitiu que durante todos esses anos eu estivesse em tratamento, eu passasse por inúmeras intercorrências, eu precisei colocar o catéter, aquele catéter que fica, né, fixo, passei por aquilo, tal, mas chegou um momento que ele falou, agora terminou o processo. Por quê? Por que ele permitiu? Por que ele permite? Exatamente por isso. Nós pedimos a Ele, Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um canal de bênçãos. E às vezes você vai ser uma bênção através de uma enfermidade que Ele permitir na tua vida. Se você está nesse momento passando por um momento de dor, por um momento de dificuldade, creia que o Senhor Jesus tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar, mas às vezes Ele permite nós passarmos para que Ele esteja conosco e nós possamos vivenciar, nós possamos ter a experiência de sentir o cuidado dEle nas nossas vidas, assim como eu tive. Aproveitando a canção que nós conhecemos muito bem da dupla Canção e Louvor, a segunda parte dela diz: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Não é porque Ele permite que Ele não nos ama, que Ele nos despreza. Olha o que diz: nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. E a parte bem conhecida, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Ouça o Senhor Jesus dizendo para você, neste momento, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então, recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Amém. Que o Senhor Jesus possa te abraçar neste momento que você está assistindo esse vídeo, que você está talvez só ouvindo, você nem esteja assistindo, mas você esteja só ouvindo. Eu não sei em que situação você se encontra neste momento. Eu não sei onde você está neste momento. Talvez você esteja num leito de um hospital e você pegou o seu celular para procurar alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa na internet. E Deus permitiu que você fosse direcionado exatamente para esta programação. Mais mulheres, mais pérolas, porque Ele te diz neste momento, eu cuido de ti, descansa em mim,
Receba o abraço do Senhor Jesus aí neste leito, aí onde você está. Talvez você não esteja num leito, mas você está passando por uma situação difícil como esta que eu passei. Você recebeu o diagnóstico de uma doença que para a medicina pode ser incurável. Para a medicina não existe saída, não existe solução. Mas o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele pode e Ele quer te curar. Mas enquanto Ele não te curar, receba o abraço dEle, o abraço de amor do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja sentindo falta do abraço do teu cônjuge, do abraço do teu marido, do abraço da tua esposa, do abraço do teu filho, do abraço daquelas pessoas que você tanto ama, que estão próximas de você, mas não percebem essa necessidade tua de um abraço. Você está enfermo, você está passando por esse desafio, não só de enfermidade, mas às vezes do desemprego, às vezes de uma separação, às vezes do momento de luto. Não pense que o Senhor Jesus te desprezou. Pelo contrário, Ele permite que você passe, mas Ele passa junto com você para que lá do outro lado você possa testemunhar do poder dEle, você possa testemunhar do cuidado dEle na tua vida. A palavra de Deus diz em Romanos: quem nos separará do amor de Deus? E ali menciona a enfermidade. Será a dor, a tristeza, o luto? Quem nos separará do amor de Deus? Não é uma doença, não é uma enfermidade, não é um diagnóstico ruim que irá nos separar do amor de Deus, mas pelo contrário, que isso possa fortalecer a tua fé em Deus, que isso possa servir de amadurecimento espiritual para a tua vida e que lá na frente outras pessoas sejam abençoadas através da tua vida e digam: eu vi o que a fulana passou, eu vivenciei, eu estive ali junto, observando de longe, mas eu estive observando e nem assim ela abandonou a sua fé em Deus, nem assim ela abandonou a Deus. Que da mesma forma como Jó, da mesma forma como tantas pessoas mencionadas na Bíblia, da mesma forma que você vá até o fim, passando pela experiência que Deus está permitindo que você passe. Vá até o fim, passe junto com Ele. Através da tua vida, vidas poderão ser restauradas, poderão ser transformadas, pessoas poderão ser salvas através do teu testemunho e através da tua fidelidade a Deus durante a prova. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos encarar os nossos desafios com a certeza de que maior é o que está em nós e com Ele nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Então, meninas, fiquem vivas, que esse lindo testemunho seja de edificação para a tua vida e você se sinta viva. Porque você se sentindo viva, né, Cláudia? Você tem a motivação de deixar o Senhor te orientar, te direcionar e te levar à cura, levar ao propósito de Deus, à restauração, à restituição. E Deus está sobre o controle de todas as coisas. Que esse lindo testemunho de vida fique guardadinho aí no seu coração. E que você se levante agora com a tua alma, né? Com a tua vida e seja louvável diante de Deus. Como a Claudinha disse, não pediu a cura, mas que a boa vontade do Senhor se cumpriu na vida, né? Na sua vida. E que a boa vontade do Senhor venha se cumprir também na sua vida. É difícil a gente pedir para Deus: Senhor, faça a tua vontade. Mas a palavra do Senhor diz que a boa, perfeita vontade do Senhor é agradável, é boa, é perfeita. Que Deus vos abençoe grandiosamente. E eu quero oferecer, sim, essa canção para elas. Nós vamos colocar aqui a canção
canção e louvor, né? Canção e louvor, eu cuido de ti. Eu cuido de ti, para você ouvir agora que o Senhor está cuidando de você. E nós já vamos ficando por aqui. Na próxima sexta-feira estaremos de volta para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu já quero te agradecer, Cláudia, pelo carinho de estar aqui, essa inspiração de mulher que você é. E eu vou dizer que você é uma mineradora, uma mulher ungida na presença do Senhor, e tem portas aí para você passar. Vai indo, sendo direcionada, orientada pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai te colocar na rota, na vontade dele. E vai chegar. Em nome de Jesus, passe por ela. Onde pisar a planta dos seus pés, que seja muito abençoada por Deus. Amém. Amém estar com você hoje. Obrigada pela oportunidade. Amém. Um beijo no teu coração e até a próxima sexta-feira. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir.
Acabamos de apresentar o programa Mais Mulheres, Mais Pérolas, produção AC Video Produções. Até o próximo programa, se Deus quiser. Bem-vindos ao nosso estúdio de podcast, onde sua voz ganha vida e sua mensagem é ouvida. Contamos com equipamentos de última geração para proporcionar a melhor qualidade de áudio e vídeo em cada episódio. Nossa equipe preparada e qualificada está pronta para ajudar você em cada etapa da gravação. Mas nosso estúdio de podcast vai além, pois entendemos o poder da autoridade que um podcast bem produzido pode gerar. Com o podcast, você se posiciona como uma autoridade em seu nicho, compartilhando conhecimento valioso com seu público. Essa autoridade não apenas fortalece a sua presença no digital, mas também alavanca a sua carreira profissional. Veja como nossos clientes estão construindo reputação e se destacando como especialistas em suas áreas. Nosso estúdio de podcast está pronto para receber você e fazer parte do seu sucesso. Entre em contato agora mesmo. Galera, hoje eu tenho uma notícia para vocês que vai mudar a forma de como vocês enxergam o sucesso nos negócios. Vocês já perceberam como o mundo está se movendo cada vez mais rápido em direção ao digital? A maneira como nos conectamos, como fazemos negócio e consumimos conteúdo? Estar presente no ambiente digital não é mais uma opção, é uma necessidade. O alcance é global e as oportunidades são imensas. E é por isso que eu estou animadíssimo para compartilhar com vocês o mais novo serviço da AC Video Produções, o podcast móvel. Ele irá impulsionar o seu negócio, alavancar as suas vendas e dar visibilidade para a sua empresa. Imagine a conveniência de poder trazer toda a nossa estrutura profissional, equipe qualificada e treinada para te dar suporte no seu projeto dentro da sua própria empresa. Se você está pronto para dar um passo à frente na escala digital e se destacar criando um impacto duradouro, entre em contato agora conosco aqui da AC Video Produções e entenda de que maneira nós podemos auxiliá-lo no seu projeto.